A TV Aperipê, em Aracaju, é a única TV aberta em Sergipe que se caracteriza com o perfil de TV pública. Como tal, precisa atender às regras estabelecidas em lei específica que trata do segmento. Segundo o diretor-presidente da Fundação Aperipê, entidade responsável pela manutenção da emissora, por se tratar de TV pública, desde a programação de conteúdo à comercialização do espaço publicitário, tudo precisa ser diferente se comparado às emissoras comerciais. Talvez esse seja o maior desafio de quem dirige um sistema público de comunicação. Você precisa que o conteúdo que você gera, ele seja assistido, né? Mas você não pode entrar numa concorrência desenfreada com as TVs comerciais. No nosso caso aqui, nós temos duas grandes TVs comerciais que nós não consideramos como concorrentes. Nós temos sim interesse em ampliar nosso conteúdo, mas essa ampliação nós não abrimos mão das nossas obrigações de gerar conteúdo na área de educação, de jornalismo cidadão, de incentivo à cultura, da cultura sergipana e brasileira. Nós que somos profissionais de comunicação sabemos quanto o sexo, quanto a violência, ele traz audiência. Então, mas nas TVs públicas, nas emissoras públicas, você não pode fazer apologia nem ao sexo, nem à violência, nem ao consumo de drogas, nem ao consumo de álcool. Então, para se fazer um programa policial, por exemplo, chamado de programa policial, nós temos que discutir aqui segurança. Segurança você pode discutir. Você pode discutir, por exemplo, a violência contra a mulher. Você pode discutir os caminhos que a mulher deve tomar para evitar ser vítima de violência e, após ser vítima de violência, o que é que ela deve fazer. Nós podemos discutir aqui questões ligadas a aborto, nós podemos discutir questões ligadas aqui à violência contra a criança, nós podemos discutir técnicas, nós podemos discutir uma série de coisas. Nós só não podemos aqui mostrar cadáver, não é a orientação de se mostrar cadáver, de se mostrar imagens muito fortes, que o nosso telespectador não esteja pronto para assisti-lo, ou seja, o que dá mais audiência nos programas policiais nós não podemos fazer aqui e nem devemos fazer. Os programas policiais que fazem apologia à violência não podem estar na grade da Aperipê. Apesar do perfil de TV pública, a estrutura é mantida pelo Estado através da Fundação e engloba, além da TV, uma rádio AM e outra FM. Ao todo, são cerca de 140 colaboradores, a maioria, segundo o diretor-presidente, funcionários efetivos. A folha de pagamento da Fundação Aperipê, ela é paga pelo governo do Estado, então os funcionários da Aperipê são funcionários do Estado, em sua maioria. A Aperipê pode arrecadar com recursos próprios, desde que obedeça à legislação, principalmente na questão do apoio cultural. Existem regras específicas para essa arrecadação não pode ser feita, por exemplo, como concorrência de preço. O apoio cultural tem suas regras, existe uma lei federal que trata disso. Essa arrecadação ela entra pelo departamento comercial e o dinheiro que se arrecada é reinvestido na própria emissora. Direcionar a programação para o perfil de TV pública e ser mantida ao mesmo tempo pelo governo do Estado não a torna estatal, é o que afirma Givaldo Ricardo. Assegura também que nem mesmo na programação jornalística, seja da TV ou das rádios, há qualquer tipo de interferência política sobre o que pode ou não ir ao ar. O que é que a gente foge aqui? A gente foge da política partidária, até porque não é nosso objetivo tratar de política partidária. Nós falamos de política de educação, de política de saúde, de política social, mas não de política partidária. Mas não há nenhuma deliberação que evite ou que proíba de se falar de política. Nós podemos fazer. Só que a decisão que nós tomamos no último pleito, que geralmente são os momentos de maior sensibilidade, foi de não tratar de conteúdo político. Tanto é que a gente está saindo desse pleito sem receber multa, sem receber advertência, sem desobedecer à justiça eleitoral. Estamos saindo totalmente limpos. Então não há nem orientação e nem proibição de se falar de questão de natureza política. Só que, principalmente, no momento de eleição, a gente tem evitado tratar desses assuntos aqui dentro. Ela tem um repasse do governo do Estado, mas ela tem pouca interferência do governo do Estado, porque a forma como a TV pública é organizada, a forma democrática como ela atua,
ela pode tomar suas próprias decisões. Por exemplo, nós temos um orçamento aqui que nós obedecemos ao governo do Estado, mas as deliberações maiores não precisam passar pelo governo do Estado. É isso que fortalece a Fundação. Nós fazemos aqui, por exemplo, nomeações e exonerações, o nosso quadro somos nós que controlamos. Então isso faz com que a TV pública tenha determinada independência, principalmente no conteúdo. Essa é a parte mais importante. O governo do Estado não interfere nessa questão do conteúdo. Nós temos aqui 3 diretorias, uma diretoria técnica, uma diretoria de marketing e uma diretoria financeira. E temos também um conselho deliberativo. Esse conselho ele é formado por um número ímpar, ele tem poder de decidir sobre conteúdo, as grandes decisões aqui da Fundação. O presidente coloca para que o conselho ele faça essas avaliações. Nós temos também o nosso estatuto, que ele já delibera algumas questões. Esse estatuto tem o aval também do conselho e tem os regimentos que a gente obedece. E a própria legislação das TVs, das emissoras públicas. Então, o presidente da TV APRP ele não tem poder pleno de decidir sobre tudo. Ele é o gestor, mas algumas decisões ele precisa, além de obedecer à legislação, ele precisa submeter isso ao Conselho Deliberativo. A função do presidente, que é deliberado pelo governo do Estado. O restante das funções é deliberação interna. Apesar do que diz o diretor-presidente, os termos estatal e pública se confundem até mesmo entre os colaboradores. O radialista Luiz Ramalho, por exemplo, funcionário da APRP AM, é categórico ao afirmar sobre a postura que precisa adotar quando está ao microfone. Se eu trabalhava na rádio, vamos supor, a Rádio Jornal, que é uma emissora comercial, a minha comunicação era uma. E voltando para aqui, mesmo sendo pública, é a mesma. A diferença é aquele apoio cultural, porque quando a rádio pertence ao Estado, ela não pode fazer propaganda comercial. E nós temos apenas apoios culturais. Todos os assuntos podem ir ao ar? Com raras exceções, porque desde que essa emissora pertence ao governo, nós não podemos falar do governo. Claro, né? Se você é filho de seu José, você não vai falar do seu pai. Agora, as outras emissoras não, elas não têm compromisso com o governo, então você pode falar qualquer matéria jornalística que fale de bem ou de mal, pode ser feita na rádio comercial, menos na rádio Estado, porque pertence ao Estado e você está aí brincando com o seu trabalho. Você que seja funcionário do Estado, passa a ser funcionário da APRP, ou não, você tem a mesma obrigação. Você pode fazer tudo no rádio, dar todos os tipos de notícia, mas infelizmente não pode dar notícia do governo, porque você está indo contra os princípios éticos da emissora. Só na TV APRP, hoje são 23 programas locais, 3 deles voltados para a programação jornalística. Os demais divididos entre educação, cultura, entretenimento, inclusão e saúde. 12 desses programas são produzidos pela emissora, os outros em regime de parceria. A TV APRP, prestes a completar 32 anos em janeiro do ano que vem, já transmite em HD TV, sinal digital, e dedica parte da programação à TV Brasil como afiliada da rede. Existe no Brasil uma rede de TV pública. Essa rede tem 2 grandes cabeças, que é a TV Brasil, através da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, e a TV Cultura de São Paulo. São as 2 maiores cabeças de redes que nós temos. Ele gera conteúdo e esse conteúdo é retransmitido para as empresas afiliadas, para as emissoras afiliadas, como é o nosso caso.